Imagine acordar e descobrir que um dos jogos mais icônicos da história dos animes está prestes a acontecer no mundo real. Durante décadas, milhões de pessoas acreditaram que Brasil contra Japão em Super Campeões era apenas uma fantasia criada para emocionar os fãs. Mas o Mundial de 2026 transformou esse sonho numa realidade que ninguém imaginava testemunhar. E quanto mais investigamos as coincidências entre o anime e o futebol real, mais difícil se torna acreditar que tudo isto seja apenas acaso. Durante anos, Super Campeões inspirou crianças em todos os cantos do planeta. Muitos cresceram acreditando que Oliver Tsubasa, Steve Yuga e os seus rivais brasileiros representavam um futuro impossível de alcançar. No entanto, a vida parece ter decidido copiar a ficção. O sorteio do Mundial colocou frente a frente Brasil e Japão precisamente na fase a eliminar, criando um dos confrontos mais aguardados do torneio. Curiosamente, esta não é a primeira coincidência impressionante. Dias antes, o Japão enfrentou a Holanda, exatamente como aconteceu na versão do anime passada, no Mundial de 2002. O resultado? Um empate por 2-2. Quando milhões de adeptos perceberam esta semelhança, uma pergunta começou a surgir nas redes sociais. Será que a história continuará a repetir-se? Se isso acontecer, o próximo capítulo será ainda mais inacreditável. No anime, o Japão elimina o poderoso Brasil num jogo memorável decidido apenas no prolongamento graças a uma atuação histórica de Oliver Tsubasa. É precisamente aqui que esta história se torna fascinante, porque este vídeo não fala apenas de futebol, fala de coincidências impossíveis, de sonhos que atravessaram décadas e de um anime que inspirou milhões de crianças. O anime apresentava um Brasil praticamente invencível, uma seleção recheada de estrelas, comandada por personagens inspirados nos maiores craques brasileiros da época. Santana representava o talento ofensivo brasileiro, exatamente como acontecia na vida real durante muitos anos. Na década de 90 e início dos anos 2000, o Brasil dominava o futebol mundial. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e Cafu transformaram a seleção numa verdadeira máquina de vencer. Agora olhamos para 2026 e encontramos uma nova geração preparada para defender esse legado. Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar, Endrick e Matheus Cunha representam um Brasil renovado, mas igualmente recheado de talento. Se acreditas que o Japão pode surpreender o mundo e escrever uma das maiores histórias deste Mundial, comenta a palavra anime. Vou ler todos os comentários e deixar um coração nos que acompanharem esta aventura até ao fim. O mais impressionante é que as semelhanças não terminam dentro das quatro linhas. A história do principal talento japonês da atualidade também parece seguir um caminho muito semelhante ao do maior herói da série. E quando descobrires esse paralelismo, vais perceber por que tanta gente acredita que a realidade continua a copiar a ficção. Se existe um jogador que mais se aproxima de Oliver Tsubasa na vida real, muitos apontam imediatamente para Takefusa Kubo. Desde muito pequeno, os meios de comunicação japoneses apresentavam-no como o menino destinado a mudar o futebol do país. A pressão era enorme. Ainda criança, atravessou o mundo para ingressar na famosa La Masia, a academia do Barcelona. Mas Kubo não está sozinho. À sua volta, surgiu uma geração que transformou completamente a imagem do futebol japonês. Kaoru Mitoma deslumbra com a velocidade e o drible. Ritsu Doan tornou-se decisivo nos grandes momentos. Zion Suzuki transmite segurança na baliza. Cada jogador parece representar uma evolução natural daquela geração fictícia, composta por Oliver, Benji Price, Steve Yuga, Andy Johnson e tantos outros personagens que marcaram a infância de milhões de pessoas. Durante décadas, o Japão era visto como uma seleção disciplinada, organizada e muito competitiva, mas que acabava sempre por sucumbir perante as grandes potências. Essa mentalidade começou finalmente a desaparecer. Hoje, qualquer seleção
entra em campo sabendo que enfrentar o Japão já não é uma tarefa simples. A equipa pressiona alto, troca a bola com qualidade, acelera em poucos segundos e aproveita qualquer erro do adversário. Muito desse mérito pertence ao selecionador Hajime Moriyasu. Sob o seu comando, o Japão deixou de entrar em campo apenas para competir dignamente. Agora, entra para vencer. O espírito coletivo, a disciplina tática e a intensidade física fazem lembrar precisamente aquilo que víamos em Super Campeões, quando o mestre Roberto ensinava Oliver a acreditar que até os sonhos aparentemente impossíveis podiam tornar-se realidade. Será que o anime apenas inspirou esta geração? Ou será que, de alguma forma, ajudou verdadeiramente a moldar o futebol japonês? Afinal, inúmeros jogadores profissionais cresceram a assistir à série e confessaram publicamente que foi graças a ela. Talvez a ficção nunca tenha previsto o futuro. Talvez tenha ajudado a criá-lo. Enquanto isso, do outro lado estará um Brasil que continua a carregar um peso gigantesco. Não importa a geração. Sempre que veste aquela camisola amarela, o mundo espera espetáculo. Os adeptos não exigem apenas vitórias, exigem magia, exigem o famoso jogo bonito que encantou gerações e fez do Brasil a maior referência da história do futebol mundial. Mas esta nova geração brasileira também convive com uma enorme responsabilidade. Vinícius Júnior tenta assumir o protagonismo. Endrick representa a esperança do futuro. Neymar continua a ser uma figura mediática. Se estás a gostar desta história e queres ver mais vídeos que unem futebol, curiosidades e momentos inesquecíveis, aproveita agora para te inscreveres no canal. Ainda temos muitas histórias incríveis para contar. O mais curioso é que ainda existe uma coincidência capaz de deixar qualquer fã de Super Campeões arrepiado. Ela envolve grandes lendas do futebol mundial. O impacto que este anime teve nas suas vidas. Super Campeões nunca foi apenas um desenho animado. Para milhões de crianças espalhadas pelo planeta, foi a primeira grande inspiração para acreditar que um simples sonho podia transformar-se numa carreira profissional. Enquanto muitos adultos viam apenas um anime sobre futebol, milhares de futuros jogadores viam ali o motivo para nunca desistirem dos seus objetivos. Diversas lendas do futebol confirmaram que cresceram a assistir à série. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Neymar, Fernando Torres e muitos outros admitiram que Super Campeões teve um enorme impacto na infância de cada um deles. Talvez seja exatamente por isso que este jogo entre Brasil e Japão desperta uma emoção tão diferente. Não estamos apenas perante um confronto entre duas grandes seleções. Estamos diante de um encontro que une duas gerações. Para os brasileiros, este desafio representa a obrigação de manter viva uma tradição construída por Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e tantos outros gênios. Para os japoneses, representa talvez a maior oportunidade de mostrar definitivamente ao mundo que já pertencem à elite do futebol internacional. São duas histórias completamente diferentes, as que agora seguem, e quanto mais analisamos tudo isto, mais difícil se torna ignorar as coincidências. O Japão evoluiu exatamente como sonhávamos quando víamos o anime. O Brasil continua a representar o maior símbolo do futebol mundial. E o sorteio decidiu colocá-los frente a frente justamente na fase a eliminar, tal como aconteceu numa das histórias mais marcantes de Super Campeões. Parece mesmo que alguém escreveu este guião há décadas. Existe ainda outro fator que torna este jogo especial. Milhões de pessoas que normalmente nem acompanham futebol vão parar para assistir apenas por causa da nostalgia. Independentemente do resultado, uma coisa já é certa. Este Mundial ficará para sempre marcado por este confronto, não importa quem siga para os quartos de final. O simples facto de Brasil e Japão se encontrarem num cenário tão parecido ao do anime. Antes de descobrirmos como tudo pode terminar, deixa já o teu gosto neste vídeo.
Esse simples gesto ajuda imenso o canal a chegar a mais apaixonados por futebol e permite-nos continuar a trazer histórias épicas como esta. Porque agora resta apenas uma pergunta: será que, mais uma vez, a realidade conseguirá copiar a ficção até ao último detalhe? A resposta está prestes a ser escrita diante dos nossos olhos. E finalmente chegamos ao momento que milhões de pessoas esperavam há décadas. Brasil contra Japão já não é apenas uma lembrança de um anime que marcou gerações. Agora é um jogo verdadeiro, capaz de escrever um novo capítulo na história do futebol. Durante 90 minutos, ou talvez mais, veremos duas nações entrarem em campo carregando muito mais do que um simples objetivo desportivo. Carregam sonhos, memórias e uma nostalgia que atravessa continentes. Se o Brasil confirmar o favoritismo, mostrará que continua a ser uma das maiores potências da história do futebol mundial. Mas, se o Japão conseguir surpreender, o impacto será gigantesco. Independentemente do vencedor, já estamos perante um dos jogos mais simbólicos deste campeonato do mundo. Talvez o mais bonito em tudo isto seja perceber como uma obra de ficção conseguiu ultrapassar o entretenimento e influenciar gerações inteiras. Super Campeões ensinou milhões de crianças que o talento precisava de disciplina, trabalho e coragem. Ensinou que nenhum sonho era demasiado grande e muitos daqueles miúdos cresceram, tornaram-se profissionais. É por isso que este encontro emociona tanto quem viveu essa época. Não estamos apenas a assistir a um jogo de futebol, estamos a reviver tardes inesquecíveis em frente à televisão, a recordar personagens que nos ensinaram a acreditar e a perceber que, por vezes, a vida consegue escrever histórias ainda mais incríveis do que qualquer argumento de ficção. Poucas vezes o Mundial conseguiu despertar um sentimento tão especial. Agora, resta apenas esperar pelo apito inicial. Talvez a realidade copie novamente o anime. Talvez siga um caminho completamente diferente. Mas uma coisa ninguém poderá tirar desta geração: tivemos o privilégio de assistir. Se chegaste até aqui, deixa já o teu gosto no vídeo. Esse apoio ajuda imenso o canal a continuar a trazer histórias únicas, curiosidades inacreditáveis e grandes momentos do futebol mundial. Cada gosto faz realmente a diferença. No fim, talvez nunca saibamos se Yoichi Takahashi imaginou tudo isto ou se apenas acreditou tão profundamente no futuro do futebol japonês que acabou por inspirar uma geração inteira. O que sabemos é que, décadas depois, a fronteira entre ficção e realidade nunca esteve tão pequena e, sinceramente, poucos de nós imaginavam viver tempo suficiente para ver isto acontecer. Histórias como esta lembram-nos que o futebol é muito mais do que vitórias e derrotas. É emoção, memória, inspiração e, por vezes, coincidências tão impressionantes que parecem desafiar qualquer explicação. Se assististe até ao fim, comenta a frase: "A ficção tornou-se realidade". Vou ler todos os comentários e deixar um coração nos que chegaram até aqui. Quero saber quantos de vocês também cresceram a sonhar com Super Campeões.